A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 ao 50. Nós estaremos falando de uma mulher pecadora que ungia os pés de Jesus. Amém? Uma história que ficou registrada, um legado. Não se fala o nome dela, mas ela ficou registrado aqui pela sua humildade, pelo seu amor, pelo Mestre. Então nós vimos aqui por a sua gratidão a Ele. Então nós vimos aqui a palavra do Senhor que diz assim, no versículo 36 diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando e molhando-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus, sabendo de tudo, do pensamento do fariseu, Jesus dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo criador tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o criador perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Simão respondeu, peço que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com azeite, com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Amado, nós vemos essa palavra gloriosa, uma palavra linda, uma palavra que se emociona ao ver. É uma palavra de nós vermos esta mulher. Jesus foi convidado para comer ali na casa desse fariseu. Recebeu esse convite.
Este homem era importante e convidou Jesus para comer em sua casa. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ele não o beijou, ele não deu água para lavar os pés, ele não saudou Jesus como devia ter saudado. E nós vimos que eis que uma mulher da cidade era pecadora. Ela pecava. E sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Esse frasco de alabastro era um frasco lindo, importante, feito de várias formas. Mas nós vimos que ela pegou aquele frasco e o perfume ali que tinha dentro era muito caro, perfume muito cheiroso, estando por detrás de Jesus chorando. É lindo ouvir essa história, chorando, molhando os pés, as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Você sabe o que é isto? Jesus espera de mim, de você, de nós, nos humilharmos diante dos seus pés. Nós sempre estamos errando, muitas vezes pecando, não podemos estar pecando como os filhos de Deus, santos, amável. Disse Elias, não pequeis, se pequeis há um advogado, que é Jesus, que nos perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E nós vimos que essa mulher, ela foi uma mulher pecadora, e ela foi até lá. Jesus não expulsou ela. Jesus viu o coração daquela mulher, um coração quebrantado. Nós vimos que a grande imersão, reino de ponta cabeça. A mulher pecadora marginalizada se torna heroína. O fariseu hospedeiro, o central, fica na periferia. A mulher fez de Jesus o centro dessa história. Jesus fez o mesmo com ela. É assim que Jesus faz. Quando nós obedecemos a Ele, fazemos a sua vontade, se humilhamos diante dEle, Ele faz conosco, Ele nos exalta. Jesus não deve nada para ninguém. Quando nós vamos até Ele com o coração quebrantado e humilhado diante dEle, nós vimos que ela, ainda uma segunda grande inversão. A pecadora limpa os pés do Salvador. Ele sabia quem ela era, mas sabia melhor ainda quem ele era. Então nós vimos aqui o perfil da mulher ousada, mais humilde, se humilhou, entrando na casa do fariseu, foi perdoada e amada, generosa, demonstrou ser grata, quebrantada, vulnerável e próxima de Jesus. É isso que Jesus quer de mim, de você, um coração quebrantado, humilhado diante dele. Porque há tanta exaltação, há tanto orgulho. E aqui não vou falar somente desta mulher, mas aqui eu posso incluir todos, o homem, todo em geral. Há um orgulho dentro, o nariz empinado, como se eu não preciso do Senhor. Eu tenho os meus diplomas, eu tenho meu dinheiro, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha profissão, eu não preciso. E nós vimos que essa mulher chegou. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos. Foi perdoada e amada. E Jesus, ele está nos esperando dia após dia, que nós chegamos até ele, confessamos os nossos pecados, mostrou-se grata, quebrantada, vulnerável e próxima de Jesus. Não tem coisa melhor na face da terra, amados, é estar próximo a Jesus. Tem um louvor que se diz, não há lugar no mundo melhor do que estar aos pés do Salvador. Não existe lugar melhor no mundo do que estás aos pés do Salvador. Não existe. Não existe, amados. Não existe, amadas. Não existe lugar melhor do mundo. É estar nos pés. E ela foi no melhor momento.
Ela não teve medo, ela não foi convidada. Ela não foi convidada para aquele jantar. Mas quando ela ficou sabendo, ela não perdeu a oportunidade. Eu vou lá. Agarrou o melhor perfume talvez que ela tinha. A melhor coisa que ela tinha ali. Sem nenhuma dó, nenhuma pena, foi e pegou aquele vaso de perfume ali, aquele vaso de alabastro feito, como se diz, um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, cheio, que estava novo, e ela levou ali. Ela fez, amados, ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. Aqui é uma ilustração, não é uma ilustração, uma história real, verídica que aconteceu. E ela pode acontecer em muitas mulheres, e muitas mulheres estão aos pés do Senhor. Quantas mulheres estão aos pés do Senhor? Quantas mulheres estão chorando agora aos pés do Senhor? Quantas mulheres estão machucadas, feridas, mas estão aos pés do Senhor? Mas uma diferença, o consolo que Deus dá, a paz que encontra nele. Não existe dinheiro que pague. Não existe riqueza nenhuma. Está aos pés do Senhor. Nós vimos que Jesus viu tudo isso. E nós vimos que, como se diz, o fariseu, Simão, ele julgou Jesus. Como Jesus conhece, como já tenho falado, o nosso pensamento. A nossa boca, antes de sair a palavra da nossa boca, ele já sabe que nós vamos dizer: esse é o nosso Deus. E nós vimos que Jesus, sabendo, se fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. E ele diz de quantas mulheres rejeitadas, quantas mulheres sendo humilhadas, maltratadas, invisível no relacionamento. Na empresa, onde quer que elas estejam, muitas vezes as mulheres estão passando por momentos difíceis. E nós vemos que estão sendo rejeitadas, mal olhadas, sendo acusada. Mas nosso Deus não olha para mim, para você, para uma mulher pecadora, uma mulher triste, uma mulher que está sofrendo com olhar de acusação. Ah, bem feito, está sofrendo, está passando por isso, aquilo, outro. E é isso que o homem faz. É acusar, está passando por isso porque merece. Mas Jesus não faz isso. Ele não nos acusa, ele veio para nos salvar. E nós vimos que aquele homem, Simão, o fariseu, disse, e Jesus, sabendo do pensamento dele, Jesus dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre, achando que Jesus não conhecia os seus pensamentos, achando que Jesus não viu o que ele pensava daquela mulher. O que Jesus pensa de você, mulher? O que Jesus pensa de você, homem? Ele só quer te amar. Ele só quer te dar o melhor dessa terra para você. Ele quer te trazer paz. Ele quer perdoar os seus pecados, as suas falhas, as suas necessidades. É isso que ele quer. Ele olha com olhar de ternura, ele olha com olhar de amor, de compaixão, esperando que nós façamos a nossa parte. Como essa mulher pecadora, ela não teve nenhum receio de chegar ali. Não foi convidada, mas ela não foi para comer, ela foi para agradecer. Ser grato ao Senhor. E Jesus faz uma pergunta para ele, continuou: certo criador tinha 2 devedores, um lhe devia 500, outro devia 50. E como eles não tinham como que pagar, perdoou ambos. Simão, e Jesus perguntou para ele, Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se Jesus para a mulher, disse: olha, Simão, você está vendo esta mulher? Jesus disse para Simão: você está vendo ela?
Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés como lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela não deixa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Deus de Israel, Deus é lindo. Nós vimos aqui, falou ao fariseu, mas ficou a mulher. Mas socou a mulher. Ela se tornou central, como fica claro nos versículos 48 e 50. Você está vendo essa mulher? Claramente Jesus via de forma bem diferente. É o que Jesus vê de mim, de você. Ele olha para nós diferente. Com ternura, como eu já disse, com amor e com compaixão. De forma diferente do que o fariseu. Para o fariseu, a mulher era invisível. Ele viu apenas sua reputação e não ela como pessoa. Quantas pessoas não olham para você, não vê você como uma pessoa? Vê os seus pecados, as suas falhas, mas não vê como ser humano. Não olha com compaixão. Eu não vou dizer todos, mas uma boa parte é assim. Não via, ela via menos a sua reputação, não ela como uma pessoa, mas com seus desejos, sonhos, esperança, dores e tristeza. Quantos estão desse jeito? Quantos estão com os seus desejos, sonhos, esperança, dores e tristeza? Que não tem. Quantas vezes somos como o fariseu até com o nosso próprio cônjuge? Até com o nosso próprio cônjuge somos como fariseu. Temos a tendência de ver as pessoas de três formas, como parte de paisagem, nem percebendo que existe como indivíduo, como uma máquina, algo que é inútil para nos servir, ou como verdadeira pessoa preciosa, criada à imagem de Deus. Como Jesus viu esta mulher e vê cada pessoa, é possível conversar sem nunca tocar o coração da pessoa. A verdadeira pessoa ainda fica invisível. Até no casamento é possível fazer amor desta forma, invisivelmente. O marido não vê a esposa. O marido não enxerga ela. Mesmo tendo relações com ela, ela é invisível. E muitas vezes a outra cá na mente e ela não está vendo ela. É impossível, é possível. A verdadeira pessoa ainda fica invisível. Até no casamento é possível fazer amor dessa forma. Precisamos acordar e pedir a Deus que sare nossos olhos espiritual, que perde a habilidade de ver, que perderam a habilidade de ver, que nós possamos orar para que nossos olhos sejam abertos, para que nós podemos ter habilidades para nós enxergar o nosso cônjuge, para nós enxergar o nosso próximo, de maneira que Jesus, da maneira que ele me enxerga, te enxerga, nos enxerga sem nos acusar. Dessa forma pedimos ao Senhor, no relacionamento, aonde nós estivermos, no trabalho, dentro da casa do Senhor, fora, você que não é evangélico pode também voltar-se. Então nós vimos aqui que ele diz, não fez isso, por isso afirma você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E o que estava com ela, à mesa, começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? Esse é o Jesus que pode fazer para a minha vida, para a tua vida, seja qual for, seja como você está, machucada, ferida, doente, com a esperança totalmente não, sem esperança, sonhos acabados, mas ele levanta você, mulher, você, homem, porque muitas vezes achamos que tem homem que não sofre, tem homem que também não passa por dificuldades na sua vida, que não tem momentos da sua vida emocional abalado, mas Deus está dizendo que ele também
entra, que ele perdoa também o seu pecado, ele te ama também. Nós vimos que aqui Jesus disse, Jesus não importou com o que eles fizeram, pensava, não importou com o que eles falaram, mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz, que a nossa fé venha nos salvar. Essa fé que é confiar no Senhor, acreditar no Senhor, humilhar-se aos pés do Senhor. Não existe lugar melhor no mundo do que estar aos pés de Jesus, falando com Ele, entregando para Ele as nossas mazelas, confessando para Ele os nossos pecados, as nossas dificuldades, pedindo a Ele que nos abra nossos olhos espirituais para nós enxergarmos o visível, o ser humano como Ele nos enxerga. Pedimos a Ele a sua graça e o seu amor. E Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.